E aí, internautas pensadores, tudo bem? O que vocês vão ver agora é um corte de uma das lives que eu fiz. Peço o favor de inscrever-se no canal, curtir o vídeo e para quem puder contribuir com o nosso projeto no Apoia-se ou na chave Pix que estão aqui na descrição, ficaria muito agradecido. Muito obrigado. E para iniciar aqui, então, né, sempre com os gregos, né, afinal, a filosofia ocidental, né, ela começou a ser desenvolvida na Grécia Antiga, conforme nós vimos aqui já na live sobre teoria do conhecimento, até mesmo da primeira live, né, da mitologia para a filosofia, né, depois em ética também, né, ou seja, essa filosofia ocidental, né, que a América desenvolveu muito, né, o Ocidente, né, a Europa, né, tudo isso então se deu início é, com a Grécia, né, boa parte com a Grécia. Temos a filosofia oriental também, né, que ainda tem que desenvolver muito aqui no canal, né, a filosofia oriental, porque estou deixando a desejar, né, afinal, não faz muita parte da minha formação, né, a filosofia oriental, né, também tem que desenvolver mais a filosofia africana, né, até agora acredito eu que desenvolvi só a ética Ubuntu, né, aí ainda tem muito tema a ser trabalhado com o canal ainda, ou seja, tem muitas ideias aí que estão na minha cabeça que eu preciso colocar em prática, né? E para isso aí eu preciso muito da contribuição de todos vocês, de quem puder ajudar, né? Para continuar esse sonho, né? Para extrapolar essas ideias aí da questão ocidental para abordar também, né? Filosofia africana, filosofia feminina, filosofia oriental, né, entre as outras diversas áreas aí, né, e questões que a filosofia tem a nos proporcionar. Mas para iniciar aqui então, vamos falar aqui sobre Sócrates, né? Sócrates é uma das pessoas aí que vai desenvolver muita questão, né, as ideias acerca das leis, acerca da importância das leis. Né? Isso vai estar muito presente no livro do Platão, afinal, né, lembrem-se, né, Sócrates mesmo ele não escreveu, né, as questões filosóficas, ele era muito mais do diálogo, né, por isso o seu método socrático, né, método dialético, né, mas nós conhecemos Sócrates através dos livros do seu discípulo Platão, né, e onde ele fala acerca da importância das leis é num livro chamado Criton, que inclusive, né, Criton é o nome do amigo do Sócrates, na qual entra em diálogo com o Sócrates sobre essa questão das leis, né? Todos os livros de Platão geralmente têm Sócrates dialogando, né, com algum sofista, com algum amigo, com alguma pessoa para fazer esse método dialético, né, esse método socrático. E o que acontece então, né? O livro Criton é um dos últimos livros aí que conta, né, a história de vida aí do Sócrates. Por quê? Porque é um livro que conta o momento em que o Sócrates está preso depois de ele ter sido condenado à morte. Então, enquanto ele esperava a sua sentença de morte, né, ele ficou preso na, na, na cadeia lá, né, de Atenas, e o seu amigo Criton vai, então, vai lá convencer o Sócrates a fugir da cidade de Atenas. Né? O Criton fala para Sócrates que ele conseguiu subornar alguns, alguns soldados que estavam fazendo vigília ali, né, da prisão de Sócrates, e fala então que o Sócrates tem a oportunidade, né, se ele quiser, de poder fugir de sua sentença de morte e ir para outra cidade. Né? O interessante é que o Sócrates nega essa ajuda. Né? Ele vai então tipo, negar essa possibilidade de fugir da sua sentença, né? E para isso ele utiliza da ideia das leis, né? Da importância das leis, né? Afinal, para o Sócrates, é, as leis, né? Essas leis, elas estão ali presentes desde o seu nascimento e desde muito antes do seu nascimento. Então, Sócrates fala que se ele fugisse da condenação, né, dessas leis, ele estaria fugindo de si mesmo, ele estaria, então, agindo como um hipócrita. Por quê? Porque ele estaria dando as costas para as mesmas leis que fez com que ele se desenvolvesse até aquele momento, que fez com que ele pudesse nascer,
viver, crescer, constituir família, né, apresentar suas ideias na ágora, na praça pública, e que isso então seria uma traição para com a própria cidade de Atenas. Né? Então ele não aceita isso. Então, enquanto no livro Apologia de Sócrates, né, ou Defesa de Sócrates, que é um outro livro escrito por Platão, ali apresenta então toda a defesa de Sócrates frente ao tribunal, né, de Atenas, né, para fazer sua defesa quanto às acusações que ele recebeu, né, que basicamente ele foi acusado de impiedade, né, acusado injustamente de impiedade, porque fala impiedade que no caso que os atenienses falavam que Sócrates negava os deuses gregos, né, mas em nenhum momento, né, inclusive nos diálogos de Platão, a gente vê ele negando, né, inclusive vira e mexe ele invocava, né, a ideia dos deuses, né, por Zeus, por Atenas, por Apolo, né, então era uma acusação infundada. Por quê, né? Porque os atenienses não suportavam muito, né, o Sócrates ali convivendo na praça pública, porque ele era um cara que incomodava, era um cara que apresentava suas ideias e não, fazia com que os outros percebessem, então, que eles não sabiam tanto quanto eles achavam que sabiam. Né, naquele método socrático lá da ironia, tal qual como foi apresentado na live da teoria do conhecimento. E por isso que Sócrates também foi acusado injustamente de corromper a juventude. Por quê? Né? Porque na ideia socrática, né, ou ele fazia com que a própria juventude buscasse o conhecimento por si mesmo. E com isso, então, havia uma crítica à tradição. E os gregos eram muito tradicionais, né? Levavam a tradição muito a sério. Como assim, né? Chega um cara e começa a fazer com que os mais jovens critiquem é, critiquem critiquem essa tradição, né? E por isso, então, que Sócrates vai fazer toda essa defesa, mas, né, ainda, né, ao ter recebido essa denúncia, né, ao ter sido, então, julgado como culpado, Sócrates, então, aceita essa punição, né, de ser condenado à morte, mesmo sabendo que não havia justificativa legítima alguma, né, sobre as acusações da qual ele foi acusado. Né? Agora, no livro Criton, né, ele fala para esse amigo dele, né, o Criton, sobre a importância das leis. Né? Inclusive, uma das falas desse livro, ele personifica as próprias leis, né, e mostram como essas leis estivessem frente a frente com Sócrates falando, né, não foi através de nós que você viveu, né, nasceu, viveu, cresceu, se alimentou, pôde participar da vida em sociedade, pode então, né, se beneficiar de tudo aquilo que a sociedade tem a oferecer, e agora que você, então, está sendo julgado por essas mesmas leis, você vai querer fugir de Atenas? Né? Então, o Sócrates, ele mostra aí que, no caso, nenhum Estado, nenhuma sociedade conseguiria funcionar sem regras, sem leis. Afinal, pessoal, imagina, né? Se com as leis a vida em sociedade é difícil, imagine se não houvesse lei alguma. Né? Será que a sociedade seria do mesmo jeito, tal qual como ela é? Né? Será que a convivência entre os seres humanos seria a mesma? Né? Porque tem muita ideia de que a lei serve não somente para aqueles que sabem que a lei é legítima, né? Mas inclusive para inibir, né? Para coagir aqueles que querem, né, praticar algum tipo de ato que possa prejudicar outra pessoa. Então, a lei está ali para garantir com que essas pessoas, então, né, não se beneficiem, né, tendo em vista prejuízos alheios. Então, certas pessoas, né, não praticam algo contra a lei por medo da punição, né, por medo de serem punidas. Né? Não é tão honroso quanto você perceber a legitimidade de uma lei, né? Mas é uma necessidade para que possamos, então, né, conviver em sociedade, para que possamos nos desenvolver em sociedade. Por isso é que Sócrates, né, frente a essa questão de poder fugir da lei, ele não foge, né? Ele fica ali para manter a sua honra.
né? E através dessa decisão, né, ele vai lá então e vai e pratica a pena de morte, né? Que no caso ele bebeu, né, o veneno chamado cicuta e com isso, né, ele pôde e através, né, bebendo a cicuta, né, ele começa esse veneno, ele paralisa o corpo, né? E aí ele acaba então falecendo, né, para honrar essas próprias leis.